queria fazer uma oração contigo agora. Antes de abrirmos a Bíblia, nós vamos ler hoje Isaías capítulo 36, que aqui começa uma sessão histórica do livro de Isaías, contando história. Tanto é que eu quero ler todo o capítulo contigo hoje, porque é uma história interessante de afronta a Deus. Rabsaqué aparece para desafiar a Deus, afrontar a liderança de Deus. É uma crise internacional que aparece nesse capítulo 36, que ameaçava Judá. E nós vamos orar agora para que Deus fale conosco e nos mostre as lições espirituais desse capítulo também. Tudo bem? Oremos. Bondoso Pai, dá-nos, novamente te pedimos sabedoria para compreender a Tua palavra. Nós oramos confiando em Ti, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, acompanhe comigo o capítulo 36 de Isaías. Diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e ele as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaqué de Laques a Jerusalém ao rei Ezequias, com grande exército. Rabsaqué parou na extremidade do aqueduto do açude superior, junto no caminho do campo lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Versículo 4. Rabsaqué disse o seguinte: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que o teu conselho e o teu poder para a guerra não passam de palavras vãs. Em quem, pois, agora confiais para que te rebeles contra mim? Confiais no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante a este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Você percebe? Até aqui na leitura do capítulo, Rabsaqué, ele desafia Ezequias e mais, desafia ao Deus de Ezequias. Ele, aqui no versículo 8, ele diz, olha, o seu Deus não poderá derrotar-me, não poderá derrotar-me. Olha, eu até vou dar para você 2.000 cavalos para lutar contra mim, se é que você tem 2.000 cavaleiros para montar os 2.000 cavalos. E ele vai desafiando, vai desafiando. Verso 9 ele diz, como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra essa terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. Então o que Rabsaqué está fazendo é afrontar o Deus de Israel. Ele estava dizendo, eu tenho Deus, vocês não têm. Eu sou poderoso, vocês não são. E ele vai apresentando. No versículo 14, ele diz, assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Veja como ele vai desafiando. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazeis as pazes comigo, vinde para mim e comei, cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, terra de vinho, terra de pão, terra de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate? Onde estão os deuses de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles Samaria das minhas mãos? Ou seja, Rabsaqué aqui está comparando o Deus verdadeiro com os deuses ídolos das outras nações, colocando todos eles no mesmo patamar.
E aí, como resultado, o versículo 21 diz que eles se calaram, não responderam nada, voltaram para Ezequias, explicaram para Ezequias o que estava acontecendo e Ezequias ficou muito preocupado, rasgou suas vestes, enfim, entristeceu-se com aquela situação. Claro que amanhã, no capítulo 37, a história continua. Mas hoje, ao ler o capítulo 36, eu aprendi algumas lições. E eu quero destacar duas para você aqui. A primeira delas é a lição das inverdades. Ou seja, no grande conflito, Satanás ainda hoje lança inverdades sobre o caráter de Deus. Por exemplo, algumas inverdades sobre o caráter de Deus. De que Deus é tirano, de que Deus não se importa conosco, de que Deus é mau, de que Deus existe, mas está muito distante, não se importa com os seres humanos. Outra inverdade, de que Deus não existe. Alguns até dizem que Deus é o autor do mal. Todas essas inverdades, muitas vezes, são lançadas sobre Deus por não cristãos ou até por ateus, etc. Mas, às vezes, nós cristãos também falamos inverdades sobre Deus. Por exemplo, se nós falarmos que se eu aceitar Jesus, eu vou ficar rico, ou se eu aceitar Jesus, eu nunca mais vou ter problemas. É uma inverdade. A Bíblia nunca falou isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou estar contigo no meio das aflições, te dando paz, conforto e descanso, vou te dar ajuda no meio das aflições. Então, se nós, que somos cristãos, agimos de maneira corrupta ou desonesta ou infiel, nós também estamos lançando inverdades sobre o nome de Deus. Você já ouviu falar alguém dizendo assim, olha lá, aquele que é cristão, como ele pode estar fazendo essas coisas? É porque nós carregamos o nome de cristãos e devemos honrar esse nome, ok? Outra coisa que eu aprendi aqui no capítulo 36 é o seguinte, é que nós não podemos largar da mão de Deus. Quando nós largamos da mão de Deus, nós somos susceptíveis de cairmos em tentação. Percebe que ele aqui começa a afrontar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, para tentar desestruturar o povo de Deus, colocar medo neles, para que eles caiam na tentação do desânimo. Há um texto que me lembrei ao ler Isaías 36, escrito por Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, onde ela diz assim, ó, o motivo por que tantos são abandonados a si mesmos em lugares de tentação é não terem o Senhor constantemente diante dos seus olhos. Quando permitimos que a nossa comunhão com Deus seja quebrada, nós ficamos sem defesa. Todos os bons objetivos, todas as boas intenções que tenhais, não vos tornarão aptos para resistir o mal, para resistir a provação. Deveis, aí ela conclui dizendo, deveis ser homens e mulheres de oração. Vossas petições, ou seja, vossas orações, não devem ser débeis, ocasionais, apressadas, mas fervorosas, perseverantes e constantes. Para orar, aí ela diz, não é necessário que estejais sempre prostrados de joelhos. Cultivai o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estáis caminhando, quando ocupados nos trabalhos diários, que o vosso coração se eleve sempre em silêncio, pedindo auxílio, luz, força e conhecimento. Cada respiração seja uma oração. Que lindo texto esse, não é mesmo? Que lindo texto. E só assim nós poderemos vencer os insultos de Satanás, que eu poderia identificar aqui Rabsaque como Satanás, que insulta a Deus, que traz a tentação para nós, que tenta nos desanimar. Mas se nós estivermos seguros em Deus, nós poderemos vencer. Uma outra lição que destaquei aqui é a lição do desafio. Deus foi desafiado, né? Ou seja, a questão era bem clara aqui nos versículos 14 e 15, principalmente. Lealdade a Deus ou lealdade ao rei assírio? Havia somente dois caminhos. E a resposta dos líderes nesse momento foi o silêncio. Há um outro texto que eu gostaria de ler do livro Maranata, que diz assim,
Há ocasiões em que o silêncio é eloquência. Devemos revelar a paciência, a bondade, a longanimidade que nos tornam dignos de ser chamados filhos e filhas de Deus. Silêncio é eloquência. Devemos confiar em Deus, crer em Deus e contar com Deus e seguir as pegadas de Deus. Portanto, quando somos desafiados por Satanás, quando Deus é desonrado pelas pessoas, quando nós somos humilhados ou rejeitados por seguir a palavra de Deus, lembre-se, confie no Senhor. Silêncio é eloquência. Não revide no mesmo tom. Não fale na mesma altura ou critique as pessoas ou brigue com as pessoas que talvez não tenham conhecimento da palavra de Deus como você está tendo. Apenas ore, fique em silêncio e ore pelas pessoas. E isso fará a diferença. Jesus fez isso. Ele ficou em silêncio quando foi condenado e orou. Falando em oração, então, eu quero orar por você agora, para que você seja abençoado por Deus, hoje e sempre. Bondoso Pai, bondoso Senhor, colocamos em Tuas mãos a nossa vida. Colocamos em Tuas mãos a nossa vida cristã, nossos desafios, nossos sonhos, nossas metas, tudo que temos e somos. Cuida de nós, cuida de Teus filhos e ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres fiéis. Que a nossa comunhão contigo não seja quebrada nunca. Oramos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.